Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Cidadão Celestial. Muito bom recebê-los aqui para nós meditarmos um pouco na Palavra de Deus. O assunto que nós vamos tratar hoje é algo que tem me chamado bastante atenção nos últimos dias, que são pessoas que têm se levantado contra a fé adventista, contra a Igreja Adventista, e têm feito muitas críticas mentirosas, caluniadoras aí contra o movimento e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na qual eu pertenço. Nossa primeira reação, quando a gente assiste a esses vídeos, a esses depoimentos dessas pessoas falando uma série de inverdades contra a nossa fé ou contra a Igreja, é nós ficarmos nervosos, irritados, e a primeira reação talvez seja rebater esses críticos. Mas quando a gente se volta para a Palavra de Deus, ali a Bíblia nos diz que no final dos tempos, especialmente no final dos tempos, o povo de Deus ele iria ser perseguido e o inimigo iria se voltar especialmente contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. É claro que o povo de Deus ao longo de toda a história sempre foi perseguido, sempre foi alvo de ataques por meio do inimigo. Mas no tempo do fim, isso iria se intensificar. Então o diabo iria usar pessoas, poderes, pessoas influentes, inteligentes, se levantariam aí para fazer diversos ataques mentirosos, inventando uma série de falsos argumentos aí para descredibilizar a obra do povo de Deus no tempo do fim. Então isso não deveria ser novidade, para ninguém. Aqui no capítulo 12 de Apocalipse, no verso 17, o texto diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a mulher, nós entendemos por ser a igreja, e os restantes da sua descendência, o próprio texto já diz, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O que são os mandamentos de Deus? Eles estão lá em Êxodo, capítulo 20. Ali estão os 10 mandamentos do Decálogo, a santa lei de Deus. E o ponto de controvérsia sempre é o quarto mandamento, o mandamento do sábado. Então os adventistas eles já são criticados, já são atacados, simplesmente porque guardam os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento do sábado. Eu estava lendo durante essa semana o livro Eventos Finais de Ellen White. Esse livro é um livro muito bom e que ela diz aqui que os adventistas seriam tratados com desprezo no tempo do fim. Aqui apenas alguns trechos desse capítulo, que é o capítulo de número 10, o breve tempo de angústia. Ela escreve o seguinte: o mesmo espírito arbitrário que em outras eras tramou contra os fiéis tentará extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem a sua lei. Então, durante toda a história, o inimigo ele sempre tentou extirpar da face da terra aqueles que são fiéis, que foram fiéis à palavra de Deus e à sua lei. E no tempo do fim, não seria diferente. Aqui mais abaixo diz o seguinte: virá o tempo em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Olha só. Então, é interessante que a gente vê muitos pastores de diversas denominações se levantando contra os adventistas do sétimo dia, falando uma série de mentiras, de injúrias, simplesmente porque os adventistas eles defendem a verdade bíblica e a lei de Deus. Todas as nossas crenças, as nossas 6 doutrinas e 28 crenças, que estão resumidas aqui nesta obra, Nisto Cremos, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todas as nossas crenças, todas as nossas doutrinas estão baseadas na Palavra de Deus. Não tem nenhuma doutrina, nenhuma crença fundamental da Igreja que não esteja firmemente alicerçada na Bíblia. Inclusive, a primeira crença, a crença número 1, é justamente as Escrituras Sagradas. Está aqui, ó. Então aqui, vou até ler o resumo, diz o seguinte: as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina,
Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Então essa é a nossa crença, a crença número 1. Então essas pessoas que criticam aí os adventistas porque creem, por exemplo, que Jesus Cristo ministra no santuário celestial como sumo sacerdote, é uma crença bíblica. O dom de profecia, né? Nós cremos que o dom de profecia recebido pela norte-americana Ellen White, que foi uma das cofundadoras da igreja, o dom de profecia é uma crença bíblica. É uma doutrina da palavra de Deus. O sábado bíblico, existem mais de 100 textos que falam a respeito da santidade deste dia. É uma crença, uma doutrina bíblica, né? Então, tudo que nós acreditamos está firmemente alicerçado neste livro, na palavra de Deus. Mas então, como a própria Ellen White escreveu ali, né, que todos aqueles que defendem a verdade bíblica e a lei de Deus seriam considerados traidores. Então não há novidade nenhuma, nós não devemos nos surpreender, né, por estarmos sendo atacados, perseguidos, injuriados. Mas abaixo diz assim, todo aquele, né, voltando aqui para o livro dos eventos finais, todo aquele que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus sem temor, segundo os ditames da sua consciência, necessitará de coragem e firmeza e do conhecimento de Deus e de sua palavra. É isso que nós devemos buscar a cada dia, conhecimento da palavra de Deus, para que assim Ele possa nos dar coragem para enfrentar, né, essas perseguições, esses ataques, essas injúrias. Ainda na palavra de Deus, quando a gente lê o texto de 2 Timóteo no capítulo 3 e o verso 12, o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte: ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, injuriado pela sua fé, pela sua crença, isso é um sinal de que você está no caminho certo. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E às vezes a gente fica preocupado, poxa, mas será que essas pessoas que se levantam para criticar, para difamar, né, as crenças da nossa igreja, não poderão desencaminhar algumas pessoas da fé? Isso só vai acontecer se nós não tivermos firmados na palavra de Deus. Se não tivermos firmados na palavra de Deus, alguns poderão realmente, por conta dessas críticas, por conta desses ataques, poderão se desviar da fé. Na primeira carta de Timóteo, para Timóteo, no apóstolo Paulo, no capítulo 4, versos 1 e 2, diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então aqui, há pessoas que não estão firmadas na palavra de Deus, que não estão firmadas nas doutrinas bíblicas, elas poderão apostatar da fé. E aí elas vão obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios, e também poderão apostatar da fé pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então nós precisamos mais do que nunca nos voltarmos para a palavra de Deus. Porque sim, se nós não passarmos tempo estudando a Bíblia, não passarmos tempo em oração, buscando o poder do céu, buscando o poder do Espírito Santo, nós poderemos apostatar da fé, dentre vários outros motivos, por conta dessas pessoas que criticam, atacam e difamam a nossa fé. Eu quero ler o último texto que está em Mateus, no capítulo 5, os versos 11 e 12, com o texto ali do Sermão do Monte de Jesus, das bem-aventuranças. O que é bem-aventurança, né? Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Então Jesus ele diz aqui no capítulo 5 de Mateus, nos versos 11 e 12, o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós.
Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus está dizendo, felizes aqueles que são injuriados, perseguidos, e as pessoas dizendo mentiras, né, e disserem todo o mal contra vós. Nós devemos exultar, devemos nos alegrar, porque o nosso galardão será grande nos céus. Então fiquemos firmes pela nossa fé. Não retrocedamos, né? Porque isso é um sinal de que nós estamos vivendo um tempo do fim, é um sinal de que o dragão está irado contra a igreja, ele quer destruir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo é por nós. E ele é muito mais poderoso do que todo o exército de Satanás do inferno. Então nós devemos nos manter firmes pela verdade, pela defesa da nossa fé, que é uma fé bíblica. Todas as doutrinas que nós defendemos estão na palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.